Estamos chegando, graças a Deus. Vamos partir então para o nosso próximo estudo. E hoje, como vídeo assim, é o último vídeo que nós estamos fazendo. Mas esperamos em Deus que a gente possa continuar fazendo as nossas interações através do Google Classroom e também através dos contatos uns com os outros, seja pela internet ou algum aplicativo, que Deus possa nos abençoar e nos orientar, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor? Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, a oportunidade, o privilégio de chegarmos agora nessa última fase de estudos. Que o Senhor Deus abençoe, que a tua palavra multiplique no meu coração e no coração de cada pessoa, Deus, que esteve estudando conosco, que está estudando, e que possamos, ó Deus, crescer cada dia mais no conhecimento de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nessa prática. E, ó Deus bendito, livra-nos de sermos hereges, de apresentarmos heresias ou de seguirmos seitas. Livra-nos, ó Deus, e nos ajuda com sabedoria dos altos céus e amor cristão para ajudarmos outras pessoas que estão sendo tentadas a entrar ou que estão tentando sair de grupos assim. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos praticantes da tua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus, que bom nós estamos aqui. Hoje nós chegamos no estudo de número 13 e chegamos na parte do praticar. A última parte, parte 5, praticando. E de um modo especial, vamos ver 14 e 15 também, não somente o 13. Vamos concluir com esses estudos hoje. Mas não podemos começar sem a nossa leitura de Tiago 1:22. Vamos ler? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, que Deus realmente nos abençoe, que possamos ser praticantes da palavra e exatamente chegamos nesse ponto agora, da quinta parte aqui, praticando. Vamos ver algumas coisas na página 161 da nossa apostila. Nós temos aqui diferenças entre um cristão verdadeiro e um sectário. Então nós temos aqui essas diferenças. Em Malaquias 3:18 diz, vamos ler aqui a palavra do Senhor, Malaquias, capítulo 3, versículo 18. O que diz aqui a palavra de Deus? Vamos lá para a Bíblia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando Deus olha do céu, ele vê dois tipos de pessoas, somente dois tipos de pessoas. Um que agrada a ele, um que o serve, e outro que não o agrada, outro que não o serve. Somente esses dois tipos de pessoas. Deus não vê um meio termo. Aquele ali me serve mais ou menos, eu vou aceitar ele. Ele vê dois tipos de pessoas, um que agrada a ele e um que não agrada. E ele espera que nós façamos diferença. Sempre vai esperar isso. Que façamos diferença, e ele fala, vai haver a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Entre o ímpio e aquele que realmente é justificado por Deus. Entre aquele que não reconhece os seus pecados e aquele que deixa Jesus assumir os seus pecados. Vai haver essa diferença. Então, nós apresentamos aqui, já de início nesse estudo bíblico, um exercício. Faça esse exercício aqui e passe para nós a nota que você fez. Dentro desse exercício tem algumas questões pessoais. Responda para você mesmo. Né? O que você precisa melhorar na sua vida diante de Deus? Essas questões pessoais, elas são muito importantes, porque é uma autoavaliação que você faz de si mesmo. Você precisa estar constantemente se avaliando. Eu também preciso da mesma forma. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Antes de começar a gravação dessa aula, eu estava orando, pedindo a Deus pela minha vida, clamando a Deus pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida,
pedindo para Ele me orientar, me direcionar para eu fazer a vontade dEle. Mas pastor, você já não está fazendo a vontade dEle? Estou, mas eu quero continuar fazendo. Porque mesmo que a gente está fazendo a vontade dEle, a gente é tentado a fazer a nossa vontade, mesmo que seja no ministério, né? Na página 167 da nossa apostila, do nosso material, nós temos assim, depois da 80ª pergunta, depois da pergunta de número 80. Eu não sei se você reparou, mas as questões com VC, de verdadeiro cristão, é para assimilarmos como abreviatura de você, ou seja, o que você deve ser para a glória de Deus. Ao longo deste capítulo, tivemos algumas perguntas que só você tem a resposta. Dizem respeito ao seu relacionamento com Deus, não com uma organização, mas com Deus. Portanto, avalie-se novamente se ficou alguma coisa pendente para trás neste questionário e na sua vida e conserte-se com Deus e o próximo, pois o FC de falso cristão diz respeito à fé em crise e ela produz falsos cristãos e falsos cristos. Avalie-se, né? Então, por que nós colocamos aqui VC? O VC é de verdadeiro cristão, mas na verdade eu queria que você tivesse se avaliando. Então, volte nesse questionário e veja se em algum lugar você fez a marcação errada. Até eu quero pedir para você, faz a marcação e não vai de lápis, não vai de caneta, para depois você ver, não, eu errei aqui, foi grave, né? Então, o FC de falso cristão, na verdade, é fé em crise, que de repente pode ser o que está acontecendo com você, né? Faça essa avaliação e com certeza você estará crescendo. E aí, nesse sentido, então, eu quero mostrar aqui o nosso slide. Voltar aqui para o nosso slide. Aqui nós temos apologética cristã prática. E temos esqueci o nome aqui agora. O círculo aqui, o diagrama, né? Nós temos aqui o diagrama. Então deixa eu só fazer uma mudancinha aqui para a gente poder visualizar melhor esse diagrama, né? Então vamos lá. Olha aqui o diagrama aumentado e nós temos aqui, então, algumas características desse diagrama. Temos aqui no centro Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Esse gráfico aqui você tem que analisar a sua vida. Talvez você fale assim, eu sei, a minha vida tem que ser desse jeito mesmo, conforme diz a palavra do Senhor. A minha vida tem que ser desse jeito mesmo. A minha vida tem que exaltar Deus, Ele tem que estar no centro da minha vida e tudo mais tem que estar ao redor da minha vida. Amém. Graças a Deus. Você está certíssimo nesse conceito que você está apresentando. Glória a Deus, você está certíssimo. A gente fica muito feliz porque você está buscando a Deus, está fazendo a vontade de Deus. Mas, 1 Coríntios 10, 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus diz, você vai fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, pensando nesse círculo, você sabe que o certo é esse. Mas, será que o seu casamento não está no centro do círculo? O círculo azul ali mais forte? Onde está Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo? Será que o seu casamento não está aí dentro? Vamos fazer um exercíciozinho, né? Pega aí no círculo da sua vida e coloca tudo dentro desse círculo. É família que você acha mais importante? Coloca junto ali com Deus, com Jesus. É casamento? Coloca ele dentro. É time de futebol? É esporte? É fama? É sucesso? É estudo? Coloca tudo dentro desse círculo. Colocou? Agora tira tudo de novo. E deixa só Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo ali no meio. Sabe por quê? Quando nós temos uma crise nas laterais, nas marginais da nossa vida, e aí a gente corre para o centro da nossa vida,
Se algum desses aspectos que eram para estar nas laterais da nossa vida, nas margens da nossa vida, estiver lá dentro, nossa vida vai entrar em crise. Mas se Deus, Jesus e o Espírito Santo estiver no centro da nossa vida, tudo mais fará sentido. Porque no momento de crise, nas laterais da nossa vida, a gente volta para o centro da nossa vida e a gente tem força para, mesmo diante das lutas, dificuldades e crises, permanecer firme na palavra de Deus, permanecer firme no caminho do Senhor. Então aqui nós alistamos algumas diferenças entre o cristão verdadeiro e um sectário. Você tem que ver, porque de repente um cristão verdadeiro, ele não vai aceitar nada no centro da sua vida, a não ser Deus, Jesus e o Espírito Santo. Um sectário, ele vai aceitar outras coisas ali dentro. E talvez até a sua própria seita, ele vai aceitar ali dentro, em pé de igualdade. 1 Coríntios 10:31 diz: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, tudo você tem que fazer para a glória de Deus. E mais uma vez, voltando ao estudo passado, se você puder orar sobre alguma coisa que você vai beber, ou sobre qualquer outra coisa que você vai comer ou fazer, se você puder orar e falar glória a Deus, então você pode fazer. Se você não puder, então você não pode fazer. Amém? Agora já vamos entrar no estudo de número 14. Hoje, nossos últimos estudos, o estudo 14, ele fala sobre discípulos que. Vamos ver aqui, cadê o slide? Opa. Eu mudei ele antes, agora ele não quer mudar mais, não quer aceitar a mudança. Tem gente que é desse jeito, né? Tem gente que é desse jeito. Mudou um pouquinho, depois não quer aceitar a mudança real que Jesus faz, que ele transforma nos corações. Nossa página 169, discípulos salvos testemunham de Jesus Cristo. Olha, apologética cristã prática. Chegamos no penúltimo capítulo, na penúltima lição dos nossos estudos. Olha, quando a gente pensa de discípulos salvos, testemunho de Jesus Cristo, qual que é o objetivo desse material? Exatamente você ficar vacinado contra alguma heresia que pode surgir no seu coração, no irmão do lado ou diante de uma seita. Você ficar vacinado contra isso. Quando a gente fala de discípulos salvos, testemunho de Jesus Cristo, nós queremos dizer o seguinte: o discípulo de Jesus Cristo, que é testemunho de Jesus, ele vai transmitir a palavra de Deus. Ele vai levar a palavra de Deus, vai levar as boas notícias de salvação. O evangelista no Novo Testamento é alguém que é submisso aos apóstolos. No caso do Novo Testamento, é alguém que é submisso ao ministério pastoral. Deus, ele estabeleceu o pastor como líder de uma igreja local, né? Ele toma conta ali daquele rebanho, e quem está ali à frente daquele rebanho, se surgiu um evangelista, esse evangelista deve ser submisso a essa liderança. Ele não deve ser concorrente com a liderança. Esse termo evangelista, ele é aplicado àquela pessoa que tem o dom de evangelista, mas também ele é aplicado a toda pessoa que reconhece que o evangelho de Jesus Cristo já entrou no seu coração e agora vai transmitir para outras pessoas, vai testemunhar de Cristo para as outras pessoas. Um diácono ou um obreiro pode ser um evangelista. Nós temos exemplos na Bíblia a esse respeito. Né? Uma pessoa numa posição assim de diácono ou obreiro da igreja pode ser um evangelista. Só que evangelista, ele não é simplesmente uma questão de cargo que a pessoa fala, estamos elegendo fulano de tal para ser o evangelista da nossa igreja. Não. O evangelista é alguém que já evangeliza naturalmente. Né? O evangelista é alguém que ele está num lugar e está evangelizando, está no outro lugar e está evangelizando. Ele sempre está testemunhando de Jesus Cristo. Cada cristão obediente deve fazer evangelismo transmitindo a sua experiência de conversão a Jesus Cristo. Então, cada cristão deve fazer isso. E o crescimento da igreja vai depender disso. Não é do pastor, é de cada cristão ser um evangelista. Infelizmente, às vezes muitas pessoas criticam os pastores, né?
a liderança da igreja, porque a igreja não está crescendo, mas na verdade as pessoas que estão congregando ali não estão evangelizando, não estão testemunhando, não estão convidando as pessoas para participarem das atividades da igreja. Lembrando que evangelismo não é você convidar uma pessoa para participar das atividades da igreja. Isso é convite. Isso é só convite. Não passa de convite. Não é você convidar a pessoa para uma reunião de célula, qualquer coisa que seja. O evangelismo de verdade é quando você está dentro de você. O Espírito Santo tem trabalhado dentro da sua vida de tal forma que você não consegue se conter e você olha para as pessoas, você ama as pessoas, você quer transmitir isso para elas. Então, disponha-se a isso. Algumas características de um evangelista. Primeiro é a conversão. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então a pessoa tem que ser convertida para poder falar da palavra de Deus. Junto com a conversão tem a santificação, que é o conserto diário de vida. Deus ele não salva pessoas perfeitas, ele salva pessoas pecadoras. E essas pessoas pecadoras, na medida que vão consertando a vida com Deus, elas vão interagindo. Essa interação de repente até falar com a pessoa, eu já cometi esse pecado. Vai ser uma empatia, vai ser uma proximidade e vai ajudar aquela pessoa a sair daquele pecado e se render a Jesus Cristo. Terceiro, um amor pelas almas perdidas. Você quer ser um evangelista? Quer ser uma pessoa realmente evangelista que está pregando a palavra de Deus? Você precisa nutrir esse amor pelas almas perdidas. Também um amor pelo reino de Deus. Um evangelista é aquela pessoa que ela tem interesse pelo reino de Deus e nem se preocupa tanto assim em questão denominacional, né? Por quê? Porque ela está preocupada, está focada de povoar o céu. O evangelista é uma pessoa que gosta da Bíblia. O evangelista é uma pessoa que come Bíblia. É uma pessoa que sempre está buscando oração, né? E junto com a oração, o evangelista é uma pessoa que participa das atividades da igreja. Muito cuidado. Eu já vi muitos diáconos evangelistas saindo de igrejas sérias e abrindo suas próprias igrejas. Por quê? Porque eram bons evangelistas. Satanás ele criou muitas seitas através de muitas heresias, através de pessoas que estavam no caminho certo, mas de repente começaram a ter sucesso. E aí ele falou no ouvido dessas pessoas: por que você não abre um ministério para você? Por que você não abre uma igreja para você? Veja, essa igreja está crescendo, a liderança da igreja não está fazendo muitas coisas, você que faz tudo. Você que carrega essa igreja nas costas. E as pessoas ouviram isso e falaram: quer saber? Eu vou abrir uma igreja para mim. Quando elas estavam lá no alto, o inimigo deu uma rasteira e o tombo foi feio. E arrebanhou, arrebatou e destruiu a vida de muitas pessoas. Meu querido e minha querida, por isso que a gente está estudando sobre apologética cristã prática. Se nós não vacinarmos o nosso coração, nós podemos nos achar no direito de usufruir das coisas do reino de Deus. O evangelista, ele tem que ser uma pessoa disposta a participar das atividades da igreja em submissão à autoridade ministerial, pastoral, ali da liderança da igreja. Ele não pode ser alguém que quer sobressair mais do que todos, ele sempre tem que apresentar como um servo que glorifica o nome de Deus aqui na terra. Ele tem prazer em orientar e aconselhar os novos convertidos. O evangelista, ele tem prazer de estar perto das pessoas e convivendo com as pessoas. Esse é o processo do evangelista. Ele tem amor às pessoas. Você precisa nutrir isso no seu coração. Peça a Deus, e Deus com certeza há de abençoar você, de orientar você. Esses pontos aqui que nós apresentamos, eles não são aqueles assim que acabaram tudo, né? Leia aí esse material, com certeza você vai ver que você tem que ser, aos olhos de Deus, um discípulo que testemunha de Jesus Cristo. Jesus disse:
vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, confessamos Jesus como Senhor e Salvador do nosso coração, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Ele vai transformando a nossa vida. E assim temos que trabalhar também para a transformação de outras pessoas. Na página 176, temos um exercício prático para você estar fazendo. Faça esse exercício. Aliste aqui o número de 5 pessoas. Para primeiro você estar orando por essas pessoas. Depois você faça o contato com essas pessoas, dizendo: estou orando por você. Você tem um pedido específico? Depois você começa a orar de um modo específico também, pedindo para a solução dos pedidos daquela pessoa, mas principalmente, primeiro, pela salvação delas. Porque não vai adiantar nada elas conseguirem os objetivos que querem e irem para o inferno. O objetivo principal é a salvação. Por fim, chegamos ao nosso último estudo, número 15, que é a nossa conclusão, né? Então, em 1 Pedro 3, 13 a 17, nós vamos projetar aqui para você. Estamos já chegando aqui ao último estudo e a palavra de Deus. Vamos achar aqui 1 Pedro, que você já tem aí na sua apostila, no seu material, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Amém. Aqui no versículo de número 15, diz que devemos estar, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa palavra razão é o motivo racional de você ter uma esperança. E qual é a sua esperança? O apóstolo Pedro diz: santifique a Cristo como Senhor em vosso coração. Lembra que durante vários estudos nós falamos sobre o senhorio de Cristo? Por que nós pecamos? Porque em algum momento da nossa vida nós deixamos o Senhor de lado e fazemos a nossa vontade. Quando nós chamamos o Senhor de Senhor, não pode ser só Senhor, porque é só um vocativo, é só um chamamento. Tem que ser exatamente porque Ele está mandando e estamos obedecendo. Toda vez que você, toda vez que nós cometemos algum pecado, significa que o senhorio de Cristo não está acontecendo na nossa vida. Por isso temos que clamar, pedir a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E o apóstolo Pedro diz: esteja preparado para responder a cada um a respeito disso, né? O verdadeiro cristianismo é aquele que é um chamado para a morte terrena, porém que conquista a vida eterna. Morremos para o nosso eu e vivemos para Deus. Lembra da cruz?
Morremos para o nosso eu. Talvez não está dando para ver direitinho, mas aqui está escrito de vermelho eu. Escrito de vermelho de propósito, exatamente porque simboliza o sangue também de Cristo por conta dos nossos pecados, né? Jesus Cristo, ele foi franco quanto a essa realidade ao expor o custo de segui-lo. Jesus Cristo nunca disse para o discípulo: "Ó, vocês vão me seguir, vão ter tudo que quiser." Ele falou: "Vocês não vão ter nada. Vocês devem perder tudo, devem abandonar tudo e todos para me seguir. Vocês querem me seguir realmente?" Esse é o preço de seguir a Jesus. O verdadeiro cristianismo tem uma característica singular, única. Ele produz salvos com sal mesmo, de salgar, que fazem diferença e apresentam sabor ao mundo. Quando uma pessoa se rende a Jesus, automaticamente aquela pessoa se torna melhor. Deve se tornar melhor. Uma pessoa que fala que entregou a vida para Jesus e não melhora, tem algum problema nessa entrega. Quando uma pessoa se rende ao senhorio de Cristo, essa pessoa se torna um melhor cônjuge, um melhor marido, uma melhor esposa, se torna um melhor filho, um melhor pai, um melhor avô, um melhor patrão, um melhor funcionário, um melhor tudo. Porque se rende ao senhorio de Cristo Jesus. A seita só consegue mudar as pessoas por fora e por curto espaço de tempo, pois enquanto não houver limpeza interior, o problema continua. É isso que as seitas fazem. Então nós temos um desafio de continuarmos lutando pela fé evangélica, continuarmos lutando. Judas escreve no capítulo 1, versículo 2: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Batalhar pela fé evangélica, por essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Há muitos grupos que outrora sérios agora estão divagando e relativizando a Bíblia, invocando uma nova contextualização. Estão fazendo coisas absurdas. Alguns chegam até terem milagres entre si. Mateus 7, 21 a 23 diz que na prestação de contas, alguns falam: mas em teu nome fizemos milagres, fizemos curas e prodígios. E o Senhor já fala: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, infelizmente, nós temos visto pastores que às vezes famosos, líderes espirituais famosos, e agora estou falando de dentro de casa, igreja evangélica, estão dizendo que a Bíblia já não precisa mais da Bíblia, que a Bíblia está desatualizada. Isso é um absurdo. Isso é uma blasfêmia contra Deus e contra o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem inspirou cerca de 40 homens diferentes. E uma vez que a pessoa diz que a Bíblia já não tem valia, não tem o valor que tinha antes, essa pessoa está dizendo contra o Espírito Santo, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. E eu e você não podemos permitir nem sombra de pensamento dessa forma na nossa vida. Não podemos. Quando começar a surgir um pensamento e falar: eu acho que a Bíblia faltou isso. A Bíblia não faltou nada. O que falta é o nosso coração. A esse respeito, alguém já disse o seguinte: analisando a Bíblia, descobri muitos defeitos, todos eles em mim. E é verdade. Quando a gente se submete ao senhorio de Cristo, a gente vai descobrindo que há falta em nós. Se você estiver diante de líderes famosos, entre aspas, que se apresentarem com novidades, também entre aspas, e novas visões, entre aspas, a recomendação continua: alerta, vigiai, orai e lutai pela unidade do corpo de Cristo. Fica alerta se você estiver diante de pessoas assim. O inimigo, ele quer desfigurar a noiva de Cristo. Ele não quer que a noiva de Cristo, a igreja, esteja preparada para a volta de Cristo. Então, como discípulos de Jesus, nós devemos defender todas as profecias da palavra de Deus, porque ela se cumpre em Jesus Cristo. A fé deve ser depositada somente em Jesus Cristo. A salvação eterna depende somente de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. A santidade terrena também é pelo senhorio de Jesus Cristo. A mediação entre o ser humano e Deus
também é só por meio de Jesus Cristo. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós temos que praticar isso. Defendamos, irmãos, a nossa fé em Deus. Defendamos a nossa fé em Jesus Cristo. Defendemos a nossa fé, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Isso é apologética cristã na prática. Implica em Jesus Cristo ser um em todos. Na minha vida, na sua vida. É somente Jesus Cristo ser o Salvador e Senhor da nossa vida. Então que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para saber responder com precisão a razão da nossa fé em Cristo e da nossa esperança nele. Não somente por nossas palavras, mas principalmente pelas nossas vidas, pela nossa atitude. Amém? Eu quero terminar essa aula com Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Foi o início e também estamos terminando com esses textos bíblicos. Lembrando que junto aqui temos a biblioteca recomendada, você pode pegar esse material aí. Entre os livros aqui, para destacar, eu destaco o número 1, Apologética Pura e Simples. Número 10, A Inerrância da Bíblia. Número 18, Como Ser um Cristão Autêntico. Número 22, Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo. Número 25 é Excelente em Defesa de Cristo. É um ex-jornalista ateu que escreveu, Lee Strobel. Enciclopédia de Apologética é o número 26, também recomendo. E o 27 é excelente, excelente, um dos melhores livros que eu já li. Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu, de Mark Carril, da Shed Publicações. Tá? Então, pegue entre esses vários livros, eu indico esses aqui. Todos são indicação, claro, na verdade, alguns já estão esgotados, mas de repente você acha em algum sebo, né, alguma livraria que costuma vender livros mais antigos, né, mas alguns deles estão com novas editoras. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, diz a palavra de Deus assim. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Concluindo, voltemos, eu falo do versículo 27 e volto um pouquinho só para a nossa conclusão. Meu querido e minha querida, muitas igrejas se perderam só fazendo trabalho social. A religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ficaram só nisso. E esqueceram-se de guardarem-se do mundo, da contaminação do mundo. E a orientação de Tiago é também nos guardarmos sem contaminarmos, incontaminados pelo mundo. Então devemos nos guardar de sermos contaminados pelo mundo, tá? Refreando a nossa língua, procurando andar na palavra de Deus. E o versículo 25 diz: não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Olha, espero que tenha sido útil, e eu tenho certeza que fui útil, né, na sua vida. E eu peço que Deus abençoe, que essa palavra possa multiplicar no seu coração e que em nome de Jesus você possa cada dia caminhar mais na palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e um forte abraço, que o Senhor te oriente e te capacite e que Ele nos permita estarmos juntos um dia
aqui na terra. Se isso não acontecer, que nós nos encontremos no reino dos céus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a você. Quero agradecer ao pessoal da AMAI por esse convite de estar lecionando apologética cristã prática. Um grande abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.